Se você tá se sentindo agoniado, sem saber o que fazer, você quer ajudar muito seus filhos, mas você não sabe como, eu tô aqui pra te ajudar, viu? Se o seu filho tem qualquer dificuldade, se ele tem dificuldade de fala, se ele não se locomove da maneira como as outras crianças, se ele tem dificuldade de aprendizagem, se ele é autista, se ele tem qualquer dificuldade que uma criança da idade dele já superou, eu tô aqui para te ajudar, viu? Mas antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou Ana Luísa, eu sou mãe de 2 crianças e os meus 2 filhos têm as questões deles e eu já fui a mãe mais descabelada da escolinha, mais desesperada, aquela que eu acho que a escola não tem nem esperança, sabe? Não que eu não seja mais, né? Mas muita coisa já melhorou e eu já consegui, já alcancei muita coisa nesse meio tempo. Mas só para você entender, eu tinha o meu emocional muito abalado, como todas as mães atípicas, né? Que são as mães dessas crianças que não se desenvolvem como as outras da mesma idade. E aí, quando a gente tem toda essa carga, toda essa responsabilidade de ajudar essa criança a se desenvolver, muitas vezes a gente se esquece da gente mesmo, né? A gente vai fazendo as coisas que a gente acha que precisa fazer para ajudar o nosso filho, a nossa criança a se desenvolver da melhor forma. E a gente acaba esquecendo que a gente continua aqui, né? A gente continua tendo as nossas necessidades e as coisas que a gente precisa para sobreviver e para ajudá-los da melhor maneira, né? Então, hoje em dia, depois de me formar em várias coisas para ter um entendimento mais profundo do que acontecia comigo, de me autoconhecer, de estudar muitas coisas, eu entendi que o que estava acontecendo comigo era isso. Era eu ter me perdido de mim mesma. E aí eu tô aqui para te ajudar com isso. E eu vou te explicar direitinho como que eu posso te ajudar, quais foram as ferramentas que eu consegui para melhorar a minha vida e que podem melhorar a sua também. A minha luta começou já na maternidade, porque eu soube desde a gestação que a minha filha ia precisar de uma ajuda muito maior, né? Muito diferenciada do que um recém-nascido comum, típico. E foi já nessa fase que eu comecei a ficar sobrecarregada, porque a minha vontade de ajudar a minha filha era tão grande que eu fui esquecendo de mim. Eu fui só me dedicando ao dia a dia com ela, ao que eu precisava buscar e o que eu precisava melhorar nesse tempo. Bom, como a maioria das mães, depois que eu soube que a minha filha tinha uma questão que precisava de mais atenção, de mais ajuda, que eu precisava me dedicar mais, eu já vestia minha roupa de Mulher Maravilha e eu abri mão de tudo. Eu fui abrindo mão da minha vida profissional, eu fui abrindo mão da minha aparência, do meu bem-estar, do meu autocuidado. Não foi uma escolha, foi um acontecimento. As coisas foram acontecendo sem que eu me desse conta, porque o meu emocional, ele estava guiado nessa busca, né, de ajudar a minha filha, de superar todos os desafios que ela precisasse enfrentar. Então não foi uma coisa que eu não quis abrir mão de mim, mas a demanda de atenção, de cuidado era tão grande que acabou acontecendo assim, sabe? E eu vejo hoje em dia com as pessoas que eu atendo que é exatamente isso que acontece. Não é só com a mãe não, viu? O pai também passa por isso. Então a gente tem sonhos como casal, a gente tem sonhos de construir coisas juntos, a gente tem sonhos profissionais, e a gente como casal, a gente vai dividindo essas coisas um com o outro, né? Falando dos nossos sonhos, das coisas que a gente ainda quer. E quando a gente recebe uma criança com essa situação, a gente acaba abrindo mão
desse compartilhar, né, do que é pessoal, dos nossos sonhos individuais, e a gente entra numa simbiose com a criança que a mulher, né, que existia antes dessa mãe, ela já não existe mais. Muitos pais passam por isso e durante essa situação tem muitas vezes uma desconexão do casal. E é uma coisa bem desagradável, né? Porque essa criança atípica, ela realmente precisa de mais atenção. Ela realmente precisa de um olhar diferenciado, de um dia a dia diferenciado, né? De uma atenção que uma criança, qualquer criança precisa, mas ela precisa de mais ainda. Então, o que fez com que eu mudasse tanto o meu interior? Várias coisas aconteceram na minha vida e eu fui entendendo que eu precisava fazer diferente. Depois que eu soube que a minha filha precisava de atenção diferenciada e depois que ela nasceu, é como se eu tivesse apagado a mulher que existia dentro de mim. Só existia a mãe, só restou a mãe da minha filha. E eu tive muito sucesso com o desenvolvimento dela. Fui atrás de terapias, eu estudei, eu busquei alternativas, eu intuitivamente fiz muitas coisas que depois estudando eu percebi que ajudaram muito ela. Mas e a questão emocional é fundamental e ela atrapalhou muito em muitas coisas, né, que a gente poderia ter feito de uma maneira com mais sucesso, que atendesse a minha filha muito melhor. Então, baseado nessa minha vivência, tanto da estimulação do cognitivo, do motor, do sensorial dessa criança, eu entendi que o emocional da família interfere diretamente no desenvolvimento dessa criança, no bem-estar da família e, claro, no bem-estar dessa criança, né? Porque essa criança, ela demanda mesmo mais atenção e para isso ela precisa que a família esteja super conectada, unida, fortalecida, que essa mãe seja apoiada, o pai também, né? A gente precisa de uma harmonia familiar. E nisso várias questões interferem, influência de outras pessoas da família, de cuidadores. Então a gente precisa cuidar de todas essas áreas para que essa criança tenha o que ela realmente precisa. Então eu te diria que olhando para o emocional da família, a gente encurta caminhos. E o que eu quero te dizer, voltando para a minha história, é que a minha filha está muito bem, assim, progrediu muito. Inclusive eu tive o parecer da dentista que acompanha ela desde então, e fazia 2 anos que a gente não se via. E quando a pessoa a viu do jeito que ela tá, ficou assim super encantada, sabe, emocionada de ver como ela tá, porque é realmente surpreendente. É claro que a gente não pode colocar expectativas no desenvolvimento das crianças comparando uma criança com outra, porque nós temos muitos contatos com crianças que a gente conheceu da mesma idade, que tiveram também algumas questões. Algumas estão ótimas quanto às questões motoras e outras ótimas em questões cognitivas, algumas estão ótimas em tudo. E não dá mesmo para comparar uma criança com outra. Por mais que a gente ofereça os mesmos estímulos, a gente só consegue comparar a criança com ela mesma. E é o que eu tô fazendo aqui. Há 2 anos, a minha filha tinha uma condição que hoje em dia, quando a gente olha, fala, nossa, como essa evolução está sendo satisfatória. E é isso que eu quero que aconteça com seu filho também. Eu quero que você tenha essa oportunidade de levar sustos positivos desse, né? Eu quero que você consiga ajudar seu filho a expressar todo o seu potencial, a ser muito superior a ele mesmo, cada vez mais, que é o que a gente também quer, né? Todos nós queremos ao longo da nossa vida. E quando a mãe
e o pai não sabem o que fazer para ajudar essa criança, eles têm uma chance muito maior de ficarem depressivos e de adoecerem emocionalmente. E quando isso acontece, toda a família é prejudicada. Então, aquela ajuda que aquela criança precisava, que você já estava com medo de não oferecer, a chance é muito maior de que você realmente não consiga oferecer, porque uma pessoa debilitada emocionalmente não está preparada para ajudar o filho da maneira como precisa. Então é por isso que o método estima ele é baseado no emocional da família. A gente começa pela mãe, a gente vai orientando essa mãe a trazer o pai da criança, a trazer os avós, as pessoas, os cuidadores, as outras pessoas envolvidas no cuidado dessa criança, até os professores. Porque com esse grupo unido no mesmo objetivo, essa criança vai ter uma chance muito maior de ser bem-sucedida, né? De conseguir chegar na expressão do que ela tem dentro, que nós somos únicos, né? Então cada um tem muito para trazer para o mundo, independente da sua condição física, psicológica, cognitiva. Nós temos muita capacidade de expressar tudo que a gente tem dentro da gente. E a gente precisa dessas pessoas em volta para que isso se concretize. Você já deve ter ouvido falar que é preciso uma aldeia toda para cuidar de uma criança, né? E é por isso que o método estima não é só para a mãe. Porque essa mãe precisa do apoio das pessoas à volta dela, né? Essa rede de apoio que a gente geralmente não tem, porque a gente não sabe construir, e a família nem sempre está preparada para ser essa rede de apoio. Nós precisamos ser instruídos de como a gente consegue conquistar essas pessoas para que elas façam parte do cuidado dessa criança. Porque muitas vezes a mãe já está, né, preparada, mas ela não dá conta sozinha, porque cuidar de qualquer criança já exige muito da gente, né? E então cuidar de uma criança que precisa de outras questões exige essa participação de uma rede de apoio. E é por isso que o método estima pensa nessas relações familiares, em como fortalecer isso, em como cuidar de quem cuida, que é fundamental. E quando essa família está fortalecida, essa criança ela tem energia para receber todos os estímulos que a gente oferece, que as terapias oferecem, da escola, porque ela está tranquila emocionalmente. Então, quando a gente tem uma criança que não se desenvolve da maneira como a gente espera, seja por uma questão física, ou uma questão neurológica, ou mesmo a gente não sabe a causa, é muito importante que a gente investigue como estão as relações dessa criança, como ela se sente, se ela se sente realmente incluída e amparada pela própria família. E a gente vai ter oportunidade de olhar para isso no método estima. Então eu tô aqui para te apoiar nisso, para te estender a mão e te mostrar tudo que eu consegui, tudo que eu fiz, tudo que eu aprendi durante esses anos todos e que nos ajudaram muito. Mas eu quero deixar bem claro que o que eu tenho para te oferecer não é uma fórmula mágica, não é uma pílula que vai resolver todos os nossos problemas e não é de um dia para o outro também. É todo um despertar de consciência que precisa do envolvimento da família. Então, se você não estiver disposto a dedicar um tempinho para o seu filho, a pensar nessas questões, a rever muita coisa dentro de você também, né? Eu não consigo te ajudar. Exige muito que essa família esteja disposta a mudar o futuro do filho e de toda a família. Como o método estima é todo baseado na família, nesse contexto familiar, a gente precisa entender muito bem o que está acontecendo para eu poder te ajudar da melhor maneira. Então, o método estima, ele te oferece um atendimento individual, onde a gente vai poder tratar melhor sobre o que está acontecendo, quais são as dúvidas. E nesse primeiro atendimento, a gente
pode pensar em várias ferramentas para ajudar a sua família a chegar nesse ponto, né? Seria um atendimento a gente entender para onde que a gente vai, onde que a gente quer chegar, o que que a gente precisa para chegar nesse lugar. Depois desse primeiro atendimento, nós vamos cuidar do emocional da família, como eu já disse, e aí nós vamos partir para estimulação da criança no dia a dia. E por que que eu digo que o método estima exige pouco tempo? Exige que você não exige que você pare sua vida para isso, porque são coisas que a gente vai aprender a ver de maneira diferente e usar de maneira diferente no dia a dia. Então, tudo que a gente faz com a criança é pensando nesse objetivo de estimulá-la de uma maneira diferente, de fazer com que ela fique receptiva a esses estímulos. É a gente ter toda uma maneira de agir que proporciona que tudo que a gente faça com essa criança seja estimulante e seja benéfico para ela. E como eu sei dessa questão de tempo que é real, as aulas do curso são todas gravadas em áudio e em vídeo. Então você pode ouvir indo para o trabalho, voltando do trabalho, indo para o supermercado, enquanto você lava a louça, enquanto você cuida das coisas das crianças. Porque eu sei das dificuldades, né? E aí, além dessas aulas gravadas disponíveis para quando você quiser, nós temos os nossos encontros semanais, que são fundamentais para essa troca de experiência, né? Mas que se você não tiver oportunidade, eles ficam gravados para você assistir depois, quando você puder. O ideal é sempre que a gente tenha, né, essa conexão com outras famílias, com outras pessoas. Mas se não for possível, não é por isso que você vai deixar de ter essa oportunidade de ter um dia a dia mais efetivo, mais produtivo, mais leve, de ter essa conexão diferenciada com a sua família, né? Você vai perceber que pequenas mudanças no dia a dia são muito efetivas e que com isso muita coisa vai melhorar. Essa metodologia foi desenvolvida conforme eu fui vivendo as coisas com os meus filhos. Então eu posso te dizer que sim, é muito efetivo. Somada essa questão do emocional da família, da gente considerar o emocional das crianças, porque são pilares que a gente não pode desconsiderar. Então a ferramenta principal do método Estima é a interação familiar. Não são atividades isoladas, não são um conjunto de ferramentas voltadas para a criança, e sim para a interação da família com essa criança. E a partir do momento que você tem isso em mente e que a sua rotina é toda baseada nisso, as coisas começam a fluir de uma maneira que você talvez não tenha pensado antes que seria possível, porque a gente aproveita mesmo toda nosso contato com essa criança para que ela esteja bem atendida emocionalmente, com as questões motoras, cognitivas, sensoriais, e isso vai unindo a família, né? Quando a família se abre para isso, traz essa questão emocional, esse convívio familiar, essa rotina inteligente, cheia de estímulos, e não tem uma cobrança para que a criança se desenvolva, e sim uma oferta para que ela se desenvolva, pode ter certeza que o seu filho vai se desenvolver muito melhor, e a sua família também. O Estima não é um conjunto de dicas, não são ferramentas isoladas para que você consiga fazer as coisas com o seu filho. Não, é um trabalho profundo, familiar, de integração dessa criança nessa família. E você vai perceber que no dia a dia você vai mudar muito a sua visão sobre as coisas. Isso vai ficando automático na sua cabeça, como estimular essa criança, como fazer com que ela se sinta integrada nessa família. O que eu vou te ensinar hoje, talvez você não tenha considerado ainda, é que a gente precisa parar para amar os nossos filhos. A gente ama, a gente diz que ama, a gente fala meio no automático, mas quanto tempo do seu dia você está dedicando para
para ter um contato carinhoso com essa criança, para olhar no fundo dos olhos dela e escutar o que ela tá falando. Porque a maioria de nós, e eu me incluo, a gente trabalha tanto, a gente tem tantas outras preocupações, né? A gente tá o dia todo com o celular na mão, a gente tá o dia todo produzindo alguma coisa, e muitas vezes as crianças pedem a nossa atenção e a gente diz que não pode, que tá ocupado. Mas a gente precisa reservar um tempo para isso, igual a gente reserva para o banho, né, para comida, para o trabalho. A gente precisa ter um tempo que a gente se desligue de tudo e a gente se conecte efetivamente com essa criança. Então eu vou te sugerir que você olhe profundamente nos olhos do seu filho, para que você sinta o que essa criança está te trazendo de volta nesse olhar, para que você acaricie essa criança e sinta tudo que conecta vocês dois. E esteja lá, pronto, preparado para o que ela tá te demandando no momento. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue fazer isso, muitas vezes no dia, mas é essencial que a gente esteja preparado para nossa família, que a gente esteja disponível para nossa família, né? E a partir do momento que a gente começa a perceber essa necessidade e tentar atendê-la, é muito diferente. A gente também se sente retroalimentado por essa atenção, por esse carinho, né? Por esse amor que existe, mas ele fica lá latente, porque a gente não tem tempo de colocar em prática, né? De expressar tudo isso para os membros da nossa família. Então, coloque em prática, pensa no seu dia a dia, em como você está vivendo com o seu filho, e vem para o método Estima, que você vai ter um conteúdo, uma oportunidade de mergulhar nessas questões que vai ser um divisor de águas na sua vida, na vida do seu filho e de toda a sua família. O ponto principal do método Estima é te tirar do automático, é te fazer viver de uma maneira diferenciada e trabalhar todas essas questões emocionais relacionadas às crianças e à família. Agora que você chegou até aqui, então eu vou fazer um apanhado, um resumo do que eu te disse até agora. O método Estima, ele é um método holístico, ele é um método que olha para o todo, né, para as questões emocionais, físicas, cognitivas, e ele olha tanto para as questões da criança quanto da família. E ele tenta construir essa ideia de que nós precisamos de uma aldeia para levar os nossos filhos para o lugar onde eles precisam estar, para que eles se expressem, para que eles se desenvolvam no seu potencial máximo. E então você vai ter oportunidade no método de ter contato com outras famílias, de ter essa questão social que é tão importante pra gente, né, de se sentir validado, reconhecido. E eu vou estar à disposição por WhatsApp para tirar suas dúvidas. A gente vai ter esses encontros semanais, aulas gravadas em áudio e em vídeo para que você possa assistir quando você quiser. E eu ainda no primeiro atendimento posso te receitar um floral. Eu sou terapeuta floral e nesse primeiro atendimento, quando eu vou entender quais são as questões da sua família, o que a gente precisa trabalhar, se você tiver disposto, quiser tentar essa terapia, eu vou te atender como terapeuta e trazer todo o meu conhecimento da psicologia pré e perinatal para entender todas essas questões que a gente quer entender melhor, né? Todas essas questões emocionais e o que interfere no relacionamento familiar, no desenvolvimento dessa criança. Se depois de todo esse processo, de todo esse contato, de toda essa ajuda com essas outras famílias, você achar que não mudou nada para você, você pode ficar tranquilo que ou a gente devolve o seu dinheiro dentro de 30 dias,
Ou então eu tô disposta a te dar uma mentoria de 1 mês que eu vou estar do seu lado em todos os momentos, tirando todas as suas dúvidas, te direcionando individualmente para que você tenha sucesso, para que você melhore o seu dia a dia, para que você conviva melhor com a sua família e para que o seu filho progrida. Se nesse tempo você não tiver mudança nenhuma na sua vida, eu devolvo o seu dinheiro. Você pode ficar tranquilo que você não tem risco. E o método Estima, ele é num valor super acessível, porque eu quero mesmo que o maior número de pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Então, se você fizer 2 sessões de qualquer terapia com o seu filho, você já consegue, com esse valor de 2 sessões de terapia, pagar o método Estima. Eu espero de verdade que você venha fazer parte dessa família, né, desse grupo que tem como objetivo ajudar muito os nossos filhos, que a gente tenha em todo lugar famílias estruturadas, equilibradas e conscientes do potencial que essa família é para o desenvolvimento dessa criança. Bom, acho que eu disse tudo que eu precisava. Se você tiver qualquer dúvida, você tem aqui o meu contato, você pode falar diretamente comigo pelo WhatsApp e tirar qualquer dúvida. Fico à disposição e espero que em breve a gente esteja do outro lado, falando sobre as suas questões, sobre as questões da sua família, do seu filho, e esperando vê-lo daí 2 anos, como eu tenho tido esse parecer da minha filha, né? Da surpresa que é a evolução dela. Te desejo tudo de melhor e tô aqui na expectativa para que a gente se encontre e que a gente vá se ajudando da melhor maneira. Um abraço.